Olá! A inteligência artificial está transformando a pecuária brasileira, promovendo avanços significativos em eficiência, sustentabilidade e qualidade da produção animal. O emprego dessa ferramenta também pode reduzir perdas pós-colheita em até 30%, garantindo que os produtos cheguem frescos aos consumidores, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Neste episódio do Diálogo, recebemos os porta-vozes de dois projetos muito inovadores em aceleração no programa IA². Sensor Green, sob a coordenação do Dr. Alexandre Tencaten e Luiz Fernando Ruiz, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a solução RedSoft, liderada pelo Dr. Ângelo Polizel Neto, da Universidade Federal de Rondonópolis. Sejam muito bem-vindos, doutor Alexandre, doutor Ângelo e Luiz Fernando Ruiz. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem, 100%. Obrigada por abrirem a agenda de vocês para a gente contar a história dos projetos que vocês estão acelerando aqui no programa IA². E eu queria começar o nosso bate-papo pedindo aqui para o doutor Alexandre que explicasse em linhas gerais como funciona exatamente a Sensor Green e de que forma ela pode beneficiar os produtores e também as cooperativas. Bom, Karen, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e deixando essa mensagem, né, de empreendedorismo acadêmico para todos os seguidores dos canais da Softex. Bem, a Sensor Green, para falar do nosso presente, a gente precisa falar um pouquinho do nosso passado. A Sensor Green é uma jornada que se inicia por volta de 2021, há algum tempo já, em um programa da própria Universidade Federal de Santa Catarina, que é o Sinova UFSC Mentoring, onde a Universidade Federal de Santa Catarina oferece mentorias a pós-graduandos e professores, pesquisadores da universidade. Na sequência, nós conseguimos entrar em um programa do Sebrae chamado Catalisa ICT, por volta de 2022, onde nós buscávamos trabalhar com radiometria, ou em outras palavras, né, como a luz, a radiação eletromagnética, pode utilizar, ou ser utilizada, no escaneamento de amostras de solos. Então, levar para os agricultores uma metodologia inovadora para revelar a fertilidade dos solos agrícolas. Bom, nós trabalhamos nessa empreitada por algum tempo, ela foi muito produtiva, vencemos hackathons, conseguimos participar de um programa, inclusive, na Suíça, mas houve um momento em que nós percebemos que inovar no agro não é trivial, né? Não é trivial, e naquele momento surge, então, a Softex, o programa IA². Nós percebemos que a nossa proposta, ela estava talvez muito acadêmica, se eu posso assim dizer, e ela não curava uma dor real, assim, que os agricultores. Nós talvez tínhamos uma perspectiva de que aquilo seria bem-vindo no mercado, mas não foi a realidade. As análises de solo, elas têm um modus operandi no dia de hoje, com laboratórios de rotina que fazem as análises para os agricultores, e nós pivotamos a partir do primeiro mês que entramos no IA². Então, nós seguimos trabalhando com a inteligência artificial, né? Só que depois de investir uns 6 meses em conversa com os agricultores, agrônomos, técnicos de campo, viajando Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, nós percebemos que nós tínhamos que pivotar a nossa proposta e passamos, então, a trabalhar com um sistema de back-office agrícola inteligente, que é o que a Sensor Green faz hoje e tem sido alavancado pelo programa IA². Então, hoje a gente trabalha numa proposta que é de otimização das informações que transitam na propriedade rural. Um agricultor, além de cultivar soja, milho, legumes, enfim, ele também cultiva muitos dados. Só que esses dados são muito pulverizados no setor agrícola, né? Então, nós estamos propondo uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para minerar, organizar, tabular e tirar insights a partir desses dados. Sem que, com isso, o agricultor precise instalar um novo aplicativo, porque o cemitério está lotado de aplicativos para o agro, né?
Então, a gente utiliza canais que os agricultores já utilizam. Eu não vou falar aqui o nome do software, mas é que todo mundo conhece qual é o aplicativo de mensagem que todo mundo usa, né? Os agricultores já são muito acostumados com esse aplicativo e nós, então, via esse aplicativo já bastante usado, nós coletamos essas informações e organizamos para extração de insights e tomada de decisão, tanto de cooperativas quanto de agricultores, extensionistas privados ou públicos. Então, e aí utilizando, obviamente, inteligência artificial, né? Então, essa é a nossa jornada brevemente até aqui, Karen. Bárbaro. Doutor Ângelo, chegou a hora de apresentar aí como é que funciona a solução da Redsoft para a indústria da carne 4.0. Fiquei curiosíssima. Olá, Karen, tudo bem? Boa tarde a todos, né, que nos ouvem. Vamos parabenizar o Softex, o MCTI pela oportunidade, né, da gente conseguir se comunicar e levar informação desse Brasil e das várias universidades que têm pesquisas, inovações, e às vezes não consegue nem se comunicar para fora enquanto solução, tá bom? Primeiramente, queria parabenizar, não podia deixar perder a oportunidade, tá? Solução Redsoft, né? Solução Redsoft, ela vem já com a demanda dessa indústria. Eu sou médico veterinário de formação e as minhas pesquisas até 2020 eram muito acadêmicas, focada, né, em gerar publicações e papers. A gente estava comentando até recentemente disso. E aí, com o mundo reinventando em 2020, a gente se viu, né, dentre as desenvolvimentos que nós tínhamos, as pesquisas que nós tínhamos, que sempre utilizava muito humano nos processos, né, de avaliação. Eu treinava, capacitava os mestrandos, graduandos, doutorandos, para refinar o olho humano, para gerar informações, para gerar melhorias para essa indústria, especificamente indústria frigorífica, né? E aí, em 2020, com a reorganização mundial, com a pandemia, impactou todos os setores e essa indústria não foi diferente, né? E aí se demandou o desenvolvimento de inovações que pudesse substituir visão humana em processos avaliativos e adotar a visão computacional. E ali foi uma oportunidade do pesquisador Ângelo se reinventar dentro do processo, né? Utilizar o seu conhecimento acadêmico de pesquisa, mas linkar isso com inovação e com o alvo de gerar um produto para essa indústria frigorífica, que ainda é muito manual, que tem que migrar para atingir uma indústria 4.0, baseada em automação, baseada em dados, baseada em insights, né, em analíticos. E essa é a jornada da Redsoft. Utiliza inteligência computacional, algoritmos treinados, né, para substituir o humano em processos avaliativos ordinários, que a gente diz, né? A rotina da indústria tem vários pontos de coleta de dados e tomada de decisão por meio da visão humana, e a gente está se propondo em substituir alguns pontos estratégicos por visão computacional, com muito mais homogeneidade, com muito mais padronização, com muito mais confiança nesses dados, né? E utilizar o humano de uma forma mais extraordinária, né, que é a sua inteligência, e não em rotinas maçantes, tá bem? Luiz Fernando, eu vou te trazer para a conversa aqui para a gente falar um pouquinho sobre desafios. Quais são os principais desafios que vocês estão, ou que o setor como um todo, mas vocês em particular, enfrentam na digitalização da rotina agronômica, que eu imagino que não seja nada fácil, principalmente entre os pequenos e médios produtores? Boa tarde, Karen. Primeiramente, quero agradecer, né, a oportunidade em falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa solução, da Sensor Green. Então, desafio que mais tem, né, ainda mais relacionado ao agro, que é um segmento bem difícil de trabalhar por N condições, né? Para nós, assim, o que a gente está percebendo, né, dessa dificuldade de digitalização do campo vem da complexidade das tecnologias. Eu acho que não dá para dizer, não tem tecnologia. Não, tem tecnologia. Mas como que o pequeno e o médio agricultor vão colocar isso dentro da operação deles? Eles estão lá com a lavoura para ser colhida, eles vão ficar preenchendo o aplicativo para depois tomar uma decisão em cima daquela operação. Então, essa complexidade
torna inacessível, né, entre aspas, essa digitalização do campo. Então, o que nós precisamos é de tecnologia mais acessível, mais simples e que já esteja no cotidiano do agricultor. Por isso que a Sensor Green traz a solução voltada para um sistema que o agricultor já utiliza. Todo dado que é trafegado nas mensagens nesse canal, nós utilizamos como os dados para tornar insights para o agricultor, né? E no nosso ver, é isso que deveria acontecer. Essas tecnologias pensar no cotidiano do agricultor, né? O agricultor já tem no checklist deles, tem muito o que fazer, né? Então, no nosso ver é isso, né? Tem que deixar isso mais acessível e fácil para o agricultor, para a gente avançar nessa digitalização. Aí o professor Alexandre Tenkaten pode complementar aí a minha resposta. Karen, bem breve aqui. O agro é famoso pelas suas dificuldades, ele é um setor, assim como a engenharia civil, a construção civil, são os setores menos digitalizados da sociedade. Então, ele é um setor onde nós temos dificuldade de acesso à internet, né, que sai em alguns lugares até energia elétrica, né? Então, é um setor pouco digital, é um setor muito analógico. Consequentemente, é um setor que tem poucos bancos de dados para treinar a inteligência artificial. Outros setores são muito acostumados com a digitalização e com a existência de dados para treinar inteligências artificiais. No agro, isso não é verdadeiro. Como ele é muito analógico, existem poucos bancos de dados. Aí eu estou falando de Big Data, né? Não é uma ou outra planilha. Nós precisamos de muitos milhões de dados para treinar a inteligência artificial. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente experimenta. Felizmente, a gente já está avançando, então, quiçá em breve os bancos de dados serão mais populares, né? Mas hoje isso é uma dificuldade. Bancos de dados específicos para o setor agrário, né? Agrícola. E aí o Brasil também, na sua complexidade de território, né? No agro, a gente vai desde o Guaraná ao açaí, ao pinhão aqui na Serra Catarinense, o cacau. Então, há muita diversidade no setor agrícola. Então, essas diversidades também geram uma super granulometria, uma pulverização dos bancos de dados e isso gera uma dificuldade para a gente. Mas, enfim, é claro que as dificuldades fazem parte, a gente sabe disso, né? E por isso que a gente está enfrentando essa jornada, né? Com motivação também, né, Luiz Fernando? Eu queria aproveitar a presença aqui também do Dr. Ângelo para também jogar essa bola, essa batata quente dos desafios, né? Queria entender quais desafios vocês estão enfrentando com a Redsoft nessa jornada aí de aceleração do IA ao quadrado e entender se eventualmente a solução poderia ser aplicada para outra proteína animal, é só para bovinos? Comenta um pouquinho. Desafios é o que temos, né? Qualquer iniciativa a gente chama de IPTEC, que já parte de uma premissa, né? De uma profundidade de análise, de uma profundidade de base científica, né? Diferente, talvez, de uma outra startup em que fica num limiar muito superficial, uma plataforma mais direta e mais simples, né? Que pode dar certo ou não. Quando a gente tem um spin-off acadêmico, a gente é muito crítico no sentido de gerar confiança no que a gente está fazendo, né? Gerar um dado e esse dado realmente ser relevante, né? na sociedade, nesse caso, para o nosso cliente Redsoft, né? Que a gente já está no go-to-market aí, tá? Cara, dentro dessa jornada como um todo, né? Teve alguns desafios. A necessidade de aprimoramento de hardware para uma condição industrial de frigorífico, né? Que a nossa base era mais para dados, para software, e aí a gente viu um primeiro limitante que a gente tinha que inserir hardware, né, de coleta de imagens. No nosso caso, a gente trabalha a partir de uma imagem gera dados, e esses dados que vão gerando insights e melhorias de processos, tá bem? E aí, mais recentemente, né, já dentro do programa IA2, a aceleração do IA2, o entendimento, né, do produto, de como é que a gente vai comunicar esse produto, como é que vai plugar esse produto dentro do cliente, né? O Alexandre possivelmente pode colaborar aí,
Uma coisa é a gente gerar um insight, gerar um dado numa planilha nossa, com um olhar nosso de pesquisador, e conseguir tirar uma informação dali com facilidade. Outra coisa é um cliente lá numa operação, um agricultor, né? No meu caso, um gerente industrial, um gerente operacional de uma indústria frigorífica, receber esse dado mastigado para que ele possa, a partir desse dado, provocar as melhorias nos processos e gerar eficiência, tá bem? E essa jornada, né, mais avançada de utilizar essa inteligência dentro de um fluxo de produto foi a grande virada de chave, né, dentre os desafios, mas uma grande virada de chave dentro do IA2, tá bem? A gente falou de desafios, agora eu queria falar um pouquinho de produto. Você já falou que vocês estão, né, quase na fase de go-to-market. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vem por aí, quais são os próximos passos quando acabar essa jornada de aceleração de vocês, o que está no roadmap? Bem, então, no caso da Sensor Green, que momento a gente vive agora? Felizmente a gente já está nessa jornada há bastante tempo, e tempo é sim relevante, porque mostra o quão calejada está a equipe, né? Então, nós não iniciamos no IA ao quadrado, como eu disse, iniciamos em 2021, nós estamos na nossa terceira fase, eu diria, né? Lá da Sinova UFSC, depois o Catalisa ICT, agora o IA ao quadrado, que também já está se findando, né? E a gente vai se preparando aí para uma quarta fase, né? Nessa fase agora, que foi muito próxima do agricultor, muito próxima das cooperativas, onde a gente foi desenvolver o produto com eles, conversando com eles, fazendo teste com eles, a gente chega nesse momento muito tranquilo de que estamos muito próximos àquele produto vendável, né? Já fizemos testes de validação de valor, então temos excelentes feedbacks e estamos no caminho certo. Agora, a próxima etapa da Sensor Green é obter os primeiros pagantes, os sonhados primeiros pagantes, né? Gerar os primeiros boletos, as primeiras notas fiscais. Isso, sempre eles, né, Karen? Então, começar a testar a objeção de preço, quais seriam os valores os preços que os nossos clientes estariam dispostos a pagar pela solução, e começar a diversificar a solução, né? Porque também nenhuma empresa para em pé com um único produto, né? Você tem que atacar em várias frentes, isso que é o embrião da Sensor Green, ele precisa se diversificar em outros setores, tá? O que a gente também já, felizmente, tem identificado, né? O agro não é o nosso único cliente potencial. A solução desenvolvida, ela tem N aplicações, né? Desde o setor médico, educação, seguradoras, todo mundo gera dados, e todo mundo tem dados bastante analógicos e que precisam ser digitalizados, organizados para gerar insights, né? Luiz Fernando, eu não sei se você complementaria um pouquinho da minha fala, por favor. Isso é o que a gente tem avançado agora, né, com conversa com os clientes, é que deixar algo mais acessível para extrair o insight. Então, antes o insight é extraído por dashboard, por relatório, mas tem casos que ele quer conversar com os dados. É como nós estamos chamando a Sensor Green. Vamos criar uma ferramenta para conversar com os dados. Então, hoje, todo aquele chat, todos aqueles dados que são trafegados no canal de comunicação, geram dados e treinam o nosso chatbot. Então, ele pode conversar com os seus próprios dados e aí tomar decisão em cima desses dados coletados, né? Já gerando uma informação, gerando um insight. Então, hoje nós estamos indo para esse movimento, né? E do lado da Redsoft, doutor Ângelo, próximos passos? Nessa jornada aí, né? O IA2 é uma parte importante, né? De novo, né? O caminho nosso começou lá pelo Centelha, também parabenizando o MCTI por isso, né? Agora a gente de fato fazer o product fit, né? Um termo de startup, mas acertar o fit desse produto, validar de fato, né, o ganho que está gerando lá dentro da operação industrial, e a partir desse ganho a gente fechar uma precificação, entender de fato qual é o melhor modelo de negócio relevante, tá bom? Enquanto o Redsoft a gente já está dentro do cliente, a gente já está conseguindo converter e gerar notas fiscais e impostos, né, e retorno para a sociedade, mas de fato acertar agora, né, o fit do produto, tá bem?
uma Deep Tech, como eu comentei, ela tem um custo amplo de desenvolvimento, pela profundidade de desenvolvimento. Aí agora a gente vai entrar numa fase de simplificar ou enxugar os processos, deixar isso operacionais, até para reduzir custos e tornar isso aderente ao mercado de fato, enquanto solução recorrente, tá bem? E aí, nessa jornada, respondendo uma pergunta que eu deixei em aberto, né? Olhar para outras proteínas animais também, né? Sim, enquanto ferramenta, enquanto metodologia, agora é refinar ela, poder aplicar ela para a cadeia de suíno, para a cadeia de aves, né? Ampliar esse horizonte aí. A gente brinca internamente, a gente começou com o mais difícil, que é o boi, né? Que é uma cadeia que mais exige, é uma cadeia que mais tem heterogeneidade de indústrias, de ferramentas, e acertando no boi vai ser um pouquinho mais fácil, a gente acredita em acertar em outras cadeias. Doutor Alexandre, doutor Ângelo, Luiz Fernando, muito obrigada pelo bate-papo, muito sucesso para vocês. O programa IA ao Quadrado é uma iniciativa do MCTI, executada pela Softex, com apoio do CNPq e da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Pessoal, nos encontraremos muito em breve no próximo podcast. Tchau!